Sejam bem-vindos à nossa jornada, a jornada do sufoco à liberdade financeira. Hoje eu vou começar a mostrar para vocês como sair das dívidas e conquistar a sua liberdade financeira de uma forma rápida e duradoura. Porque não adianta ser rápido e não ser duradouro, ok? Então, você deve estar pensando assim, isso é bom demais para ser verdade. Mas antes de eu entrar no assunto, eu quero me apresentar. Tá? Eu sou o professor Oswaldo, alguns de vocês já devem me conhecer aí do Instagram. Eu sou mestre em administração, sou mestre em ciências sociais. Eu falo que eu sou professor universitário, mas eu fui professor universitário por muitos anos e há uns 2 anos atrás, 3 anos, eu me aposentei de vez. Né? E depois, na aula que vem, eu vou contar sobre como eu consegui me aposentar e parar efetivamente de trabalhar, né? Que tem tudo a ver com as dívidas. Sou especialista em finanças, eu fiz pós-graduação em finanças. Sou criador de alguns e-books como organização financeira, negociação de dívidas, reserva de emergência, que mais? Renda extra, e também sou idealizador do método SFT, Suas Finanças nos Trilhos, e educador financeiro. Além disso, eu me identifico muito com vocês. Sabe por quê? Porque eu já fui um grande endividado. Eu falo isso com propriedade. Eu sinto exatamente o que você está sentindo hoje. Ah, lá vem esse cara com essa ladainha que todo mundo diz. Não, eu senti isso. Sofri para sair, tá? Mas quando a gente fala assim, sair das dívidas e conquistar a liberdade financeira, se eu tivesse aí do seu lado, eu estaria falando assim, mais uma história. Isso é muito bom para ser verdade, mas é verdade. Eu sou a prova viva de que isso é possível. O que a gente precisa é seguir um método, né? E às vezes ter alguém que pegue na nossa mão. Quando eu fiquei endividado, eu não tinha internet, eu não tinha nada. E eu tive que me virar sozinho. E foi muito sacrifício. Por quê? Porque eu não tinha quem me ajudasse. Não é verdade? Mas muita calma nessa hora. Porque se eu conseguir sair das dívidas, sair lá do fundo do poço, eu tenho certeza que qualquer um, que você também vai poder sair. Concorda comigo? Se eu sair, você vai sair. E se você estava precisando de alguém que vai te dar as mãos, que vai puxar você para a mãozinha, esse alguém sou eu. Eu não fujo das minhas obrigações, certo? E você pode ver que eu estou de cabelinho branco. Eu não estou aqui para brincar. Mas vamos lá. Eu sei exatamente como é, então, ficar nessa situação. Nós somos parecidos. Porque, de novo, eu sei que viver em dívida é um verdadeiro inferno. Mas, de novo, se eu conseguir sair do buraco, se eu conseguir dar uma guinada na minha vida e chegar onde eu estou hoje, aposentado, tendo luxo, né, de estar em casa sem fazer nada entre aspas, né? Porque eu trabalho com educação financeira, certo? Mas aí você pode estar perguntando assim, do jeito que esses educadores financeiros falam, parece tudo fácil. Amanhã vai pegar uma varinha de condão e pá, minhas dívidas sumiram. Para mim, não foi fácil. Eu precisei de muita força de vontade, de muita paciência, de muita perseverança e um passo a passo para conseguir sair das dívidas, certo? Mas aí, com tudo isso,
com muita perseverança. Eu tive que abrir mão de muita coisa, gente. Mas eu consegui dar uma guinada. Tá? Agora, se eu conseguir, e eu estou dizendo que você também vai conseguir, escreve aí para mim. Você quer sair dessa situação? Você quer dar guinada na sua vida? Você quer sair das dívidas? Você quer ter liberdade financeira? Você quer prosperar? Escreve aí, sim ou não, no chat. Vamos que eu espero. Vamos escrevendo. Quero, não quero. Se você não quer, eu sinto te dizer, você está na live errada. Tá? Quer ou não quer? Bora! Boa noite, boa noite. Vamos? Sim. Aí, Eliane. Leiciane, Joselma, Elson, Wilson, todo mundo está precisando. Eu precisei muito, meus queridos. Precisei muito, não tinha a quem recorrer. Certo? Eu tive que me virar sozinho. Tá bom? Eu quero. Se todo mundo quer, meu sonho é chegar nesse objetivo. Vamos lá. Ó, eu não minto aqui. Eu não estou aqui para mentir, não. Eu não estou aqui para falar que eu vou fazer um passo de mágica e tirar você das dívidas. Não, não vou. Você vai ter que trabalhar e trabalhar muito. Gente, sem trabalho a gente não consegue o que a gente quer. Não adianta. Se abrir mão de muitas coisas, a gente não consegue. Mas eu garanto, o futuro é maravilhoso. Certo? Então vamos lá. Então vamos começar a nossa aula agora mesmo. Vamos começar a nossa virada agora mesmo. E ó, você que está acostumado a ver outras lives onde o professor ou palestrante fala lá e ele é sério, eu fui professor universitário, tá? Eu sei que vocês não estão em idade de ser meus alunos, mas eu fui, e eu brinco assim mesmo, sabe? Porque se eu ficar aqui sério, vocês vão dormir aí, e eu não quero isso, tá bom? Então, vou compartilhar minha tela com vocês e nós vamos já para a primeira aula. E eu vou te falar o que nós vamos ver hoje. Vamos lá? Então, tá aí. A nossa jornada vai ser em 2 dias. Hoje e amanhã. Só 2 dias. Certo? E aí, nós vamos trabalhar algumas coisas importantes para sair das dívidas. E eu pergunto assim, sempre eu pergunto para as pessoas, você corre para pagar as dívidas? Corre. Qual é o seu principal objetivo? Pagar a dívida. Qual é o seu problema? Dívidas. Aí eu pergunto, você tem certeza que o seu problema é a dívida? Então vamos lá? Vamos começar? Vamos começar, tá bom? Tá aí. Regrinha, gente. Vocês podem... Ó, eu não vou olhar o chat agora, depois eu vou abrir para vocês fazerem pergunta e acompanhem. Porque ou eu dou a minha aula, ou eu acompanho o chat. Beleza? Então, regrinha. Primeiro, participe. Segundo, anote. Terceiro, tenha a mente aberta para novas oportunidades. Entendeu? Tenha mente aberta. Tá bom? Amanhã vocês vão ter uma grata surpresa. Vocês vão ver, eu garanto isso para vocês, tá? Mas vamos lá então. Ó, de novo, participe. Anota aí, meus queridos. Qual é a sua pergunta para você fazer para mim? Anota, né? Anota aí, fique espertinho, que logo eu vou abrir para você fazer a sua pergunta. Então, deixa a sua pergunta anotadinha. Fechou? Vamos lá? Vamos lá então. Como sair das dívidas e retomar o controle da sua vida financeira, mesmo ganhando pouco. Ó, ganhar pouco. Esse é o nosso problema. Será que é? Calma, né? Que eu te falo
se é ou se não é o problema. Vamos lá. O que você vai aprender hoje? Os erros que te mantêm preso às dívidas. Se não mantém você, mantém 99% das pessoas. Como evitar esses erros? Por que eu digo que isso é errado? E por que é importante conhecer os erros e ainda quais são os principais motivos que nos levam a cometer esse erro? Gente, cometer erro todo mundo comete, mas a gente não pode deixar esse erro prevalecer. Nós temos que tomar uma ação para eliminar esses erros, tá bom? Vamos lá? Qual é o ciclo da dívida? Olha o nosso ciclo aqui, ó. Eu já passei por isso. Eu falo nosso porque eu já passei por isso. Primeiro, a gente entra em dívida no cartão de crédito. Depois, a gente cai no cheque especial. Pode ser inverso, ó. Depois, a gente vai para o empréstimo pessoal. Depois, a gente vai para o refinanciamento. Juntar tudo isso, é uma loucura isso, né? Junta tudo isso e faz um refinanciamento. E aí, o governo foi tão bonzinho, maravilhoso, ele abriu o tal de consignado. Quando ele abriu lá no começo, ele percebeu que foi um tiro no pé, porque os aposentados estavam usando quase todo o seu recurso em consignado, empréstimo consignado, certo? Então, passando por esse ciclo, perceba que isso volta. Depois que você chega no consignado, você volta de novo, ó. Cartão de crédito, cheque especial, empréstimo. Né? Então, tem alguma coisa errada aí, certo? E quando a gente fecha esse ciclo, a gente está no desespero. A gente está totalmente endividado. Se a gente não está endividado, a gente está no caminho dele, certo? Porque existe uma coisa muito grande entre despesa e dívida, certo? Preste atenção. Quando você tem uma dívida que vai vencer, vamos dizer que você tem uma despesa e um compromisso. Quando você tem uma dívida, uma conta que já está atrasada, tipo um cartão de crédito, tipo um boleto, aí sim você está em dívida, certo? Você só está endividado a partir do momento que você deixa de pagar uma conta. E isso é dívida, isso o banco vai te cobrar, certo? Eles vão deixar o banco do lado, porque ele é um caso à parte. Hoje, pelo menos. Vamos lá. Agora é com vocês, hein? Vamos escrever aí. Você já tentou sair das dívidas alguma vez? Quero que você escreva aí para mim. Será que você já tentou sair uma vez? 2 vezes? 3 vezes? E aí? O que você me coloca aí? Coloca aí, escreve aí para mim. Como eu disse, nós vamos interagir aqui, ok? Vai ser uma aula só o professor falando, senão eu acabo deixando vocês dormindo. Escreve aí para mim. Você já tentou sair da dívida? Sim. Quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 10. Quantas vezes? Já. É isso aí, várias vezes. Vangberto, acho que é Vangberto. É isso. Várias vezes. Olha aí, ó. Né? A Joselina, a Cleiciane. Mas olha só, e por que estou tentando todos os dias? É isso aí, Raimundo. Não é fácil não, viu? 2 vezes, Wilson. Você tentou pouco, Wilson. Sim, várias vezes. 3 vezes. Várias vezes. Então, vamos lá. Vamos entender uma coisa aqui. Hoje vocês vão sair daqui com a cachola cheia de conteúdo. Anota aí. Mas será que você tentou da maneira certa? Tentar é uma coisa, gente. Agora, tentar da maneira certa é outra coisa. Mas, professor Oswaldo, como que eu sei se eu estou certo ou não? Óbvio. Nem eu soube, nem você soube. Por quê? Porque você não tinha ninguém para orientar. Gente, quando a gente não tem, a gente está na dívida. E quando a gente não tem quem conversar com a gente, é terrível. Eu já tive alunas que são casadas, o marido tem casa e elas dizem assim, não tem apoio, professor. Eu estou sozinha nessa. Meu marido não está nem aí.
Puta, eu acho assim, ó, é muito complicado isso, certo? Mas tudo bem, cada um vive o que quer, certo? E às vezes, quando é minha aluna mesmo, eu falo, chama o aluno, o seu marido aí para a nossa reunião, vamos conversar os três juntos, entendeu? Mas primeiro, eu sei que você tentou 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes e não conseguiu. Mas será que você tentou da forma certa? É isso que a gente vai ver hoje. Muitas pessoas cometem erros ao tentar se libertar das dívidas. Esses erros nós vamos ver hoje. Hoje eu vou gastar o meu tempo passando erro para você. E você vai ver que um dos erros que eu te mostrar aqui, você vai falar assim, nossa, esse cara acertou em cheio. E eu vou te falar o que você vai fazer para eliminar esse erro. E outra que eu vou te falar, o porquê que você chegou naquele erro. Por que você cometeu aquele erro. Tá? Então nós vamos ver alguns pontos. Olha aí. Primeiro erro, ignorar o tamanho real da dívida. Meu amigo, presta atenção aqui. Eu estou endividado. Aí eu te pergunto, quanto? 500 mil. Para quem? Não sei. Pô, e aí? Você tem que ter o controle da sua dívida. Olha aqui. E às vezes, muitas pessoas, eu já vi isso demais, hein, gente? Muitas pessoas não saem da dívida porque tem vergonha, tem medo de encarar o problema. Eu fui um desses. Eu não queria encarar o problema. Quando eu vi meu filho, minha filha, eu estava num buraco sem fundo. Aí eu penei para sair. Está vendo? Então, nós temos que saber qual é ou quais são as nossas dívidas. A primeira coisa é encarar as nossas dívidas. Saber para quem eu devo. Certo? E outra coisa. A partir do momento que eu quero fugir disso, o que acontece comigo? Isso vai, o quê? Aumentando. Porque eu falo, tem 50 mil. Calma, será que você tem? O mês passado era 50. Será que nesse mês é 50 ainda? Pode ser que não, hein? Pode ser que seja menos, pode ser que seja mais. Nós temos que saber exatamente o que nós devemos. Nós não podemos fugir. O primeiro passo que a gente tem que fazer para a gente parar de ignorar esse tamanho é fazer o levantamento, fazer o diagnóstico financeiro. O que efetivamente eu devo? Como que eu faço isso? Eu vou explicar na aula seguinte, na aula de amanhã também. Mas como a gente faz isso? Fazendo um diagnóstico. Como o médico sabe o que você tem? Fazendo um diagnóstico, não é? Ele não vai lá e pede os exames? É isso que você vai fazer, o diagnóstico. Você tem que saber, entre outras coisas, quanto você deve e para quem você deve. Porque se eu falo assim para você, vai negociar. Você vai negociar com quem? Com o Papa? Não. Entendeu? Primeiro ponto, então, é encarar as suas dívidas. Olhar lá no papel. Comigo, gente, eu sou administrador. Comigo é tudo num papel. Cabeça, esquece. Né? Quanto você tem de dívida? Eu acho que eu tenho 20 mil. Aí você vai ver, não é 20 mil, é 80 mil. Olha a grande diferença. Primeira coisa, não ignorar o tamanho da sua dívida. Você tem que saber o tamanho da dívida. Então, o primeiro erro é o quê? Ignorar o tamanho. Eu não sei quanto eu devo. Cuidado com isso. O segundo erro. Ainda aqui estou dentro do primeiro. Olha o cara se enganando aqui, ó. Ele falando, o pai de família falando, nesse lar não tem dívida. Aí o filho fala, mentira, tem sim. E aí a esposa vem e retruca. Ele pegou essa foto da família feliz na internet para vocês acreditarem que não temos dívidas. Eu vou fazer uma pergunta para você. O cara que é endividado, ele é feliz? Responde aí para mim, Jurema. Responde aí, Marcos Paulo, Wilson, Wagner, Elaine, Jacira, Cleis. O cara que é endividado, o cara é feliz?
o cara tem um sono tranquilo, o cara consegue trabalhar com afinco, o cara consegue se concentrar no trabalho, o cara consegue se concentrar no estudo? Escreve aí. Claro que não. É isso aí, ó. Claro que não, gente. Certo? Eu não conheço gente endividada que seja feliz. Não dá. Né? É muito difícil. A vida do endividado é extremamente difícil. Eu entendo isso. Eu já passei por isso. Tá? Mas vamos lá. Outro erro. Receber o salário no banco em que tem dívida. Você, normalmente é assim, você é contratado, a empresa fala assim, você vai ter que abrir conta no banco X. Você abre conta no banco X e tudo você faz lá, porque é por comodidade, por você ter conta, parará, tô certo? Certo? Certo. Mas olha só o que acontece. Eu sempre digo assim, você é dono do seu dinheiro e só você deve decidir o que pagar primeiro. Sabe por quê? Chega o consignado, né? Porque o consignado, quando você faz um consignado, vai na folha de pagamento, você não tem que escolher. Caiu na folha, caiu o INSS, já vou falar dos aposentados, caiu o INSS lá, ou o seu salário, já vai lá e tira da sua folha. Você tinha que receber 5, você desconta 2, você recebe 3. É aí que está roubado. Certo? Mas quando você tem a conta, o seu salário, imagine que você trabalha na empresa Xiriri. O seu dinheiro cai no banco X. Certo? A empresa Xiririca paga no dia 5. E você tem empréstimo lá. O que acontece? É empréstimo no dia 15. Quando você tem conta no banco, o seu crédito cai no banco, cai lá 15 mil reais. E você tem que pagar no dia 15, 5 mil. O banco vai lá e tira os 5 mil. Porque está em débito automático. Certo? Quem está decidindo quem vai pagar o que aí? Não é o banco? Estou mentindo? Quem decidiu que vai pagar primeiro, o que você vai pagar primeiro é o banco. Por quê? Porque caiu o seu crédito, ele foi lá e puf, pegou dele. Ele se pagou primeiro. Tá certo? Então, para a gente resolver esse problema, nós temos que fazer o seguinte: proteger o salário. Né? Primeiro a gente protege o salário, eu não vou entrar em detalhes aqui o que é proteger o salário. Vamos lá, vai. O que é proteger o salário? Se você tem um financiamento no Bradesco e o seu crédito cai no Bradesco, você tem que fazer a portabilidade do seu pagamento para um outro banco. Ou então, falar para o Bradesco, eu não quero débito automático mais. Certo? Você vai escolher o que você vai pagar primeiro. Certo? Ô, Wagner, estou vendo que você está falando aí que o áudio está falhando. Mas só você está colocando aí. Dá uma olhadinha no seu equipamento. Tá bom? Bom, primeiro, a gente protege o salário. Depois que você proteger o salário, você vai cancelar a autorização de débito automático. É assim que se resolve. Porque, gente, enquanto você tiver o seu... como que fala? Se estiver pagando os seus empréstimos no mesmo banco que você tem o seu crédito, você vai acabar pagando o banco primeiro. Será que é isso que você quer? Em nenhum momento da minha vida, e se vocês ficarem comigo, em nenhum momento vocês vão ouvir eu falar que é para dar calote em banco. Não é para dar calote em banco. Certo? Não é. Desculpa. Ó, a Alexandre está falando. Tá ótimo aqui o áudio. Entendeu? Então, Elson, vou chamar você de Elson. Elson, dá uma olhadinha aí, porque eu não estou tendo reclamação de ninguém aqui. Tá bom? Bom, então vamos lá, gente. Ó, quando você recebe lá, o banco paga o dele. É você que tem que decidir. Será que você quer pagar um empréstimo de 2 mil reais e deixar um de 500? Então, quando
você deixa o banco decidir, é um erro grave. Certo? Você é o dono do seu dinheiro. Você que deve decidir o que você vai pagar primeiro. Quando a gente faz, primeiro a gente faz o diagnóstico. Primeiro, a gente faz o diagnóstico. Toda a nossa dívida. E aí nós vamos verificar o que pagar primeiro. O que eu tenho que pagar primeiro? Vamos lá? Eu vou te fazer uma pergunta. Você tem um cartão de crédito com a taxa de 20% ao mês e você tem um supermercado para fazer, né? Ou uma conta de luz para pagar. Qual você paga primeiro? Escreve aí para mim. Você paga primeiro o seu cartão de crédito com a taxa de 20% ao mês, que é a taxa muito alta, certo? Ou você paga a luz? Ou você faz a compra no mercadinho? Responde para mim. Cartão de crédito, faz a compra ou paga a luz? Cartão de crédito, vamos lá. Luz. Alguém mais? Alguém opta aí por pagar o cartão de crédito? Ao invés da luz e fazer o mercado? Você tá louca? Elaine, cartão 20%? O que você está querendo dizer com isso? Não é 20, é 25. Você está querendo dizer que você vai pagar o mínimo do cartão, é isso? Gente, a primeira coisa, a gente tem que fazer o quê? Pagar o que é essencial. A comida é essencial. A luz é essencial, certo? Muitos educadores, muitos colegas, vocês vão ver falar por aí, paga que tem juros altos. E aí, você não come? Você não bebe? Você vai deixar cortar a luz? Você não vai ter plano de saúde? Plano de saúde não é um luxo, não. É uma necessidade. Certo? A água não é um luxo, não. É necessidade. Certo? Então, o que você vai deixar? Ah, Oswaldo, mas se eu não pagar, como muita gente paga o cartão e paga a luz e o mercado no cartão. Meu Deus do céu. Gente, eu concordo. E meu pai sempre disse para mim, nome sujo na praça é uma desgrama. E muita gente não sai das dívidas porque tem medo do nome sujo. Certo? Mas cada caso é um caso. Ok? Então, vamos lá. Pare de receber o seu salário no mesmo banco que você tem suas dívidas. Ah, Oswaldo, deixa eu ver, você está falando aí que não é para eu pagar o cartão de crédito. Eu não pagaria. Mas não é isso que eu estou te indicando. O que eu estou querendo te dizer é que para cada pessoa é uma situação diferente. Certo? Nós temos que avaliar o que é importante. Você prefere pagar o seu cartão de crédito, que nem falaram aqui, 25. Gente, se você paga o mínimo do cartão de crédito, o mínimo faz a sua conta. Em 6 meses você está devendo o mesmo valor. Você acha isso justo? Você acha justo a taxa do cartão de crédito que é hoje? Não é. Certo? Então, a gente precisa ter consciência. E você sabe de uma outra coisa? Quando o banco está aqui, ó, dominando o seu salário, o banco está dominando o seu salário, porque é ele que está controlando, ele vai pagar ele mesmo, ele nunca vai querer negociar com você. Eu acompanhei a conversa de vocês falam, estou em dívida com o banco não quer saber de negociar. Se tiver em débito automático, ele não vai negociar mesmo. Certo? Mas isso vai ficar para uma próxima conversa. Mas,
Pagar o mínimo da fatura do cartão de crédito e atrasar as parcelas. Ou atrasar parcelas, parcelas de financiamento e tal. Gente, quando você paga o mínimo da fatura, às vezes a pessoa fala assim, eu vou sair da dívida, eu vou pagar o mínimo, tenho medo, eu vou pagar só o mínimo. Quando você paga o mínimo, você está entrando numa dívida sem fim. Porque a taxa de juros é exorbitante. Quando o cara fala assim para mim, Oswaldo, eu estou em dívida, meu cartão de crédito tá em 100 mil reais. Eu falo, mas quanto você gastou? Não, veja, eu acho que eu gastei do banco 20 mil. Então, gente, qual é o justo pagar? 20 ou 100? O justo para mim é 20, mas eu vou negociar um valor perto dos 20, certo? Ah, mas o banco não quer negociar. O banco não quer negociar, não negocia. Ele vai perder. Simples assim. Você não tem dinheiro para pagar, como você vai pagar? Milagre? Oswaldo, eu não negocio porque eu não faço isso porque eu tenho medo do nome sujo. Gente, para com isso. Se você está endividado ou pré-endividado, assim endividado, a melhor coisa que tem no mundo é sujar o seu nome. Você não vai conseguir crédito em lugar nenhum. Porque, gente, a maior burrice, desculpa eu falar assim, mas a maior burrice é pegar empréstimo para pagar a dívida. Mas o que você faz? Calma, certo? Existem situações e situações. Então vamos lá, pagar o mínimo da fatura ou atrasar parcelas de alguma coisa só aumenta o valor da dívida. Por causa do quê? Por causa dos juros e por causa das multas, certo? Nunca, olha para mim, nunca pague o mínimo da fatura do cartão de crédito. Mas, Oswaldo, é muito difícil. Se eu tivesse na sua situação, eu preferia não pagar o cartão. Não pague e negocie. Mas, Oswaldo, vai ficar o cara me ligando. Deixa o cara te ligar. Entendeu? Deixa ele te ligar. Você vai falar, não tenho dinheiro. Ele vai fazer o que com você? Vai te matar? Ou você vai morrer? Você vai morrer porque você tem um monte de dívida. Ele não consegue sair de nenhuma. Certo? Então vamos lá. Joselina, empréstimo em cada parcela e envia restante para o banco que fiz a portabilidade. Isso depois a gente vê, Joselina. Vamos lá. Erro. Outro erro. Ir atrás de mais dinheiro toda vez que falta dinheiro. Gente, faltou dinheiro. Eu vou atrás de dinheiro. Não é ir atrás de dinheiro. Você tem que fazer dinheiro. Você lembra que quando eu disse que lá no começo eu disse que eu pastei bonito mesmo para sair das dívidas. Trabalhava dobrado, meu. Eu era bancário, eu trabalhava o dia inteiro. E outra coisa, hein? Se você não sabe, fique sabendo. Bancário não pode ter um nome sujo. Né? Amanhã eu vou contar melhor essa história. Por que eu vou te contar isso? Porque como eu cheguei no método, né, para sair das dívidas. Mas eu já vou te dar um spoiler já. Eu penei. Eu trabalhava das 9 às 6 e dava aula à noite. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E quando não tinha aula um dia, eu ficava desesperado. Sacrifício é o nome disso. Certo? Quando a gente precisa de dinheiro, você sabe o que a gente faz? A gente corre aonde? O cartão de crédito. Quando a gente precisa pagar uma dívida, a gente corre aonde? O cartão de crédito. A gente está correndo atrás do dinheiro. Olha uma lição. E você já deve ter ouvido isso de outras pessoas. Nunca faça uma dívida para pagar outra. Caso contrário, você entrará em um ciclo difícil de romper. Você já passou por isso? Diz aí para mim. Antes de você sair correndo atrás de alguém, vá negociar. Mas você tem que saber negociar. Né? Não é só chegar lá no banco, não, e não é assim que funciona a negociação. Né? Tá bom? Se você ficar até o final hoje, eu vou colocar um link aqui que você vai ganhar um e-book sobre negociação de dívida. O meu bônus hoje para quem ficar até o final é esse. Amanhã tem 2 bônus.
certo? Você está me entendendo? Então, correr atrás de dinheiro. Ah, eu não tenho dinheiro. Eu devo aqui. Né? Eu devo aqui. Eu vou atrás de uma outra dívida para pagar. Será que está certo isso? O que você acha? Ficar correndo atrás do rabo, você vai entrar no ciclo financeiro. Existem situações que a gente tem que analisar, certo? Eu tenho alunas que eu falei assim, ela falou, eu quero negociar, eu quero, se você não conhece, existe uma lei chamada superendividamento. Você pode ir lá negociar superendividamento. Aí eu falei para ela, tá, você quer negociar com superendividamento? Quero. Mas no superendividamento, ou qualquer negociação, você tem que colocar suas condições. Eu posso pagar isso por mês. Certo? Porque senão quando eu for falando, eu negocio. Você está pagando 1.500 por mês, ele vai falar que você vai pagar 1.490. Negociou. Não posso pagar isso. Você tem que saber quanto você vai pagar. Aí eu falei para ela, mas como que você quer negociar se você não tem dinheiro para pagar? Tem situações e situações, certo? Já te falei isso. Vamos lá? Vamos para o próximo então? Vamos para o próximo. Falta de planejamento financeiro. Honestidade é tudo nesse mundo. Né? Honestidade é tudo nesse mundo. Escreve aí para mim, eu quero ver se você tem coragem de escrever. Você faz seu orçamento? Escreve. Seu orçamento mensal. Você faz seu orçamento? Escreve aí pro tio. Tio, hein? Ah lá, não faço. Eu sou sincera, não faço. Wilson, pelo amor de Deus. Joselina, pelo amor de Deus. Isso é o princípio de uma organização financeira. Olha lá. Como vocês querem sair, gente? Pelo amor de Deus. Não me deixa triste. Alguém responda assim. Sem mentir. Ah lá, faço não. Ah lá. Faço não. Para com isso. Vocês querem me deixar nervoso? Vocês não estão aqui para eu puxar a orelha. E eu não estou puxando a orelha de ninguém. Eu estou querendo ensinar você. Certo? Eu melhorei bastante depois que comprei um curso teu. Olha lá, comprou o quê? Um curso meu. Olha aí. Você não comprou um curso meu não, linda. Esse é o meu primeiro curso. Você comprou um e-book meu sobre organização financeira. Não foi, Elaine? Olha lá. Porque parou de fazer orçamento. Começou a fazer. Olha lá. Ou melhor, está tentando, Ana. Elaine, você comprou um e-book, não foi? Olha lá. Eu melhorei bastante depois que comprei um curso seu. Ela comprou um e-book, meu. Deve ser um e-book de organização. Isso, olha lá. Um e-book de organização financeira. Certo? Como eu disse, eu tenho um e-book de organização financeira, eu tenho um e-book de reserva de emergência, eu tenho um e-book de objetivos financeiros, eu tenho um e-book de renda extra e eu tenho um e-book de negociação. O e-book de negociação, você ficando até o final, você vai ganhar hoje. Eu vou colocar um link aqui para você entrar na nuvem e pegar. Certo? Gente, planejamento financeiro é tudo na nossa vida. Quando você vai viajar, você não faz um planejamento? Quando você não faz o seu planejamento, não dá certo. Quantas vezes você disse assim para mim? Para mim não. Para você, para o seu marido, ou você disse para sua esposa, vamos viajar em dezembro. Você planejou? Não. Só falou, não planejou nada. Você não traçou seus objetivos, você não traçou as suas metas, você não traçou aquilo que você tinha que fazer para chegar lá em dezembro e viajar. Você não planejou. Não mente para mim. E quantas vezes sem planejamento você conseguiu viajar nas férias? Nenhuma vez, eu te garanto. Eu passei por isso. Cuidado. Falta de planejamento
é uma vou falar tudo, desgraça. Não gosto de falar essas palavras, mas é. Olha só, sem um plano claro e realista, é difícil priorizar quais dívidas pagar primeiro. Se você tem muitas dívidas, você deve priorizar as dívidas. E óbvio que você tem um monte de dívidas, você não sabe qual dívida priorizar. Quando você tem alguém que te oriente, fica melhor. Não estou falando que eu vou ser orientador, não. Estou te falando isso. Você precisa ser esperto na hora de definir. E quando você deixou a sua conta corrente no banco, que você tem dívida, quem priorizou suas contas? Foi o banco, pô. Repito, eu não estou contra o banco, cada um na sua. Certo? Cada um na sua. O banco tem o papel dele, ganha dinheiro, e a gente, bobo, tem o nosso papel de ir lá pegar o dinheiro. Não é que nós somos bobos. É assim que é a economia. Alguém dá o dinheiro emprestado, outros pegam. A gente coloca na poupança, eles pegam aquele dinheiro e empresta para outro. Certo? Para você começar a se organizar, faça seu planejamento mensal e mantenha ele atualizado. Não é isso, Elaine, que está lá no meu papel? Não é isso, Elaine, que está lá no meu e-book? Ela é prova viva aí do que eu estou falando. Eu não brinco em serviço. Eu faço as coisas para a pessoa melhorar. A Elaine está aí. Se eu estiver mentindo aqui, ela vai falar, seu material é uma porcaria. Olha lá. É isso ou não, Elaine? Por favor, escreva aí. Aí, ó. Eu explico o que você tem que fazer. Eu não fico aqui fazendo firula, não. Certo? Falar em firula, não vou falar não, mas meu time joga hoje. Ah, meu Deus. Né? Mas eu quero que se dane o meu time. Eles ganham milhões de dólares. Eu não. Você não. Nós estamos aqui por uma causa. E eu estou aqui pela sua causa. Gente, eu não sou demagogo não, viu? Eu não preciso disso. Certo? Tá? Olha lá, o material é ótimo. Graças a Deus. Muitas pessoas avaliaram no Hotmart. E graças a Deus minha nota é alta. Tá? Como eu disse, eu fui professor. E eu tenho que fazer alguma coisa prática para você usar. Elaine, muito obrigado pelo seu depoimento aí. Valeu. E a Elaine eu não conheço não, viu, gente? Ah, entrou por acaso aqui, ó. Tá? Então vamos lá. Se dedique, Elaine. Procurar o banco ou gerente para negociar. Presta atenção agora. Estou endividado. O banco começa a me cobrar toda hora no meu cartão de crédito. E cartão de crédito, veja como que é. Eu recebo a minha fatura do Santander. Meu cartão vence dia 1º. No dia 1º, o Santander já me avisa. Seu cartão está vencendo hoje, paga. Não é assim que funciona com você também? Os bancos não são burros. Certo? Aí eu não consegui pagar, vou negociar com o meu gerente. Perfeito. Abrir negociação é perfeito. Existe uma lei que diz que você tem que mostrar a sua boa fé. Certo? Mostrar a boa fé é usar o poder que você tem de negociação. Querer negociar. Mostrar para o banco que você quer pagar, mas nesse momento você não consegue. Você precisa ter ou taxa de juros menor, né? Ou prolongar o prazo, para que isso caiba dentro do seu orçamento. Olha a palavrinha orçamento agora. Meu amigo, minha amiga, meu amorzinho, se você não fez seu orçamento, não você sabe o que vai caber lá. Erro do banco, erro nosso, sair lá para o banco. Nunca procure negociar sem estar preparado ou sob pressão. Você vai fazer M. Antes de negociar, você deve conhecer seus direitos. Eu, você, todos nós, como consumidores, temos nossos direitos. Existe a lei de superendividado. Você sabia disso? Eu explico. Se você tiver superendividado, eu vou falar, ó, você vai pegar isso, você vai fazer essa carta e você vai procurar o PROCON da sua cidade. O PROCON vai te ajudar. Certo?
a negociar, mas você precisa ter margem de negociação. Para isso você precisa acertar quem? O seu orçamento. Existe sim a possibilidade de negociar prazos e juros para facilitar o que? O pagamento. Gente, não tem essa. Não tem essa. O banco falar que não quer negociar. Se o banco negociar, você não vai pagar, tá certo? Você acha que ele vai querer perder tudo? Não vai. Vamos dar um exemplo do cartão de crédito. Você está devendo o cartão de crédito 20 mil. Agora está 100. O banco vai querer te levar para a justiça? Ele vai querer negociar. Porque se ele conseguir os 20, ele já ganhou. Porque já recebeu aquilo que ele pagou. Eu sou o cara seguinte, ó. Eu sou justo. Tem gente que fala, meu cartão de crédito está 20. Eu gastei 20 e eu quero negociar por 10. Peraí. Isso aí é desonestidade. Eu sou justo. A gente tem que pagar o justo. Quando o cartão de crédito fica, quando a gente começa a pagar aquele diabo daquele parcelado lá, ó, vira a bola de neve, não vira? De 10 passa para 15, de 15 para 20, de 20 para 25. Quanto você gastou no cartão? Quanto você usou? Você usou 15? Então você vai negociar com o banco assim. Olha, eu quero perto dos 15, 17. Entendeu? E existe realmente esses feirões que dão sim a possibilidade de 90%. Mas para você chegar nesse feirão e para você negociar com o banco, você precisa ter dinheiro. Não adianta você chegar no banco e falar assim, eu quero um financiamento para matar outro financiamento. Tem uma aluna minha que pegou empréstimo a 14% ao mês, porque estava desesperada. Porque se você fosse minha aluna, não deixava você pegar esse empréstimo. Mas eu precisava, procura uma taxa melhor, pelo amor de Deus. Certo? Então, tem aluna minha que está com taxa de consignado, que é antigo, a 3%. Eu falei, vai fazer portabilidade. Hoje o máximo é 1,8%. Olha, quase 50% a menos. Vê quanto vai reduzir isso na sua parcela? Mas o professor não tem... Eu falei, lógico, você olha aquele montante e fala assim, eu vou negociar. Vai lá, achando que o gerente é seu amigo. Ele pode ser seu amigo, seu irmão, seu primo, seu pai, sua mãe. Ele trabalha para o banco. Se ele for te beneficiário, vai prejudicar o banco, e o banco vai mandar ele embora. Então, o gerente do banco, ele até pode ser seu amigo, mas antes de tudo ele é o quê? Funcionário do banco. Fechou? Vamos lá então? E aí? Me diga aí, tá entendendo? Tá bom o negócio? É isso que você esperava pelo menos para hoje? Calma que tem coisa ainda, hein? Escreve aí para mim. Tá bom, não tá bom? Tô falando muito rápido? Você não tá entendendo o que eu tô falando? Tô sendo claro? Escreve aí para mim claro, tal. Professor, gente. Professor é meio doido mesmo. E aí? Vamos! Eu sou meio doido, hein? Liga não. Eu já disse. Professor Oswaldo é doidão. Mas trabalho. E ajudo. Tá bom. Tá bom, Cleice. Tá bom. Gostei. Tá bom. E aí? Alguém mais? Sabe o que eu tenho? Está tudo bem claro. Wilson. Muito obrigado, hein? Está tudo bem claro, está tudo bem. Elson, melhorou aí a sua conexão? Vamos lá, gente. Ficar conversando aqui não, senão não vou falar assim. Esse cara fica enrolando. Não sou professor de enrolar, não. Então vamos lá, então. Só pra gente não ficar só eu falando, entendeu? Quando eu faço reunião, gente, com os meus alunos, individual ou em grupo, eu mando abrir a câmera. Jesus do céu. Ficam doidos. Tá indo. Que tá indo o quê, Joselino? Tá indo. Já foi então, menino. Tá bom. Aê, melhorou aí, Elcio. Então vamos lá, então. Procurar negociar com o banco. Vamos para a próxima. Gente, cortar gastos e vender bens para quitar dívidas. Quando você vê um cara falando assim, eu sou educador financeiro, você fala assim, eu sempre falei isso, e é por isso que eu não sou igual a todo mundo. Esse cara vem mandar eu parar de levar minha esposa no cinema, parar de ir no McDonald's, parar de delivery, parar de comer toda sexta-feira pizza,
Parar de ir todo domingo no restaurante que eu gasto R$ 500 todo domingo. Não, eu não vou te falar isso, jamais. O que eu vou falar é que você tem que otimizar. Você pode ir sim no seu restaurante. Mas será que você precisa ir 4 vezes ao mês? Não dá para ser só uma ou 2? Hã? Você está entendendo? Cortar gastos, gente. Não dá para se privar de ser feliz. Vender bens, vender um carro para pagar dívida, isso para mim é o extremo do extremo. Um bem que você lutou muito para conseguir, para conquistar, e agora você, por causa de dívida, você vai ter que abrir mão. Meu, só se não tiver jeito, só se não tiver jeito para fazer isso. Eu não aconselho. Eu não faço. Eu não faria. Eu vou repetir. Eu não dormia à noite por causa de dívidas, mesmo porque eu não podia ficar endividado. Né? Então, o que acontece? Então, o que acontece? Meu, esquece esse negócio de vender bens. Último caso, pelo amor de Deus. Dá para achar solução. Tá bom? Eu achei. E você vai achar. Eu não sou melhor que você. Certo? Eu me vejo em vocês. E eu quero que um dia vocês se vejam em mim. Fala, aquele cara velhinho ali, ó. Tem 63 anos. Esse cara me ajudou. Como os meus alunos falavam, quando me encontram no shopping. Professor, o senhor me despertou para a contabilidade. Professor, o senhor me despertou para um planejamento. Tá, então vamos lá. Quero mais, estou enrolando não. Reduzir despesa é importante, mas cortar o essencial pode gerar mais problemas. Presta atenção. Quando você tem muita dívida, o cara fala, precisa cortar gasto. Eu não falo em cortar gasto, eu falo em otimizar gasto, é diferente. O cara vai lá, a primeira coisa que o cara corta é o plano de saúde. Isso pode te dar um reflexo lá na frente desgramado. Ô Marcos, bom, eu não vou discutir, eu não vou ler o que está escrito aí não, tá? Mas vamos lá. Mas, gente, é assim. Cortar o essencial não dá, né? Eu sei que tem muita gente que fala assim, é muito fácil o cara falar, aquele que já tem casa própria, aquele que tem carro, aquele que tem casa na praia, como eu tenho. E eu não estou falando isso para me vangloriar. Eu não tinha nada. E eu consegui. E eu sou filho único. Meu pai e minha mãe me deixou, ou meu pai e minha mãe não, meu pai me deixou com a minha mãe quando eu tinha 16 anos. Eu tive que me virar sozinho. Certo? Eu não tinha nada. E eu não matei, não roubei. E eu consegui. Tem que ter força de vontade. Eu não estou dizendo que vocês não têm. Como eu perguntei no começo, talvez você tenha tentado e tenha tentado da forma errada. Talvez você não tenha uma pessoa que olhe de fora, olhe para a sua situação e fale, aqui que você está errando, ó, você precisa melhorar isso. Você entendeu? Mas vamos lá. Dê preferência sempre para negociação. Pois vender um bem que você lutou sempre para conquistar é muito pior. Certo? Então, eu sei que é muito difícil uma pessoa que está endividada ouvir uma outra pessoa falar, o cara agora está no auge. Está de boa. Não trabalha, só dá esses cursinhos aí, né? Mas não é bem assim. Eu já passei por isso. Tá bom? E eu sei exatamente o que você sente. Vamos lá? Escolher quais contas serão pagas. Gente, quando a gente chega numa situação assim, eu estou escolhendo a conta para pagar. Eu acho que muitas vezes a gente, né,
Muitas vezes a gente está trabalhando e está complicado a vida, não é? E eu preciso escolher que conta eu vou pagar. E aí? Eu escolho, eu não escolho, o que eu faço? As dívidas devem ser classificadas em ordem de criticidade. O que é mais crítico? O que eu preciso pagar primeiro? Mas a negociação sempre deve ser feita. Tá vendo aí que eu coloquei aí a boa fé? Né? Por que boa fé? Existe essa resolução 4.750 do Banco Central. E essa resolução diz que você tem que, o cara, para conseguir uma boa negociação, ele tem que demonstrar o quê? Boa fé. Certo? O que é a boa fé, professor? É você se mostrar que você não pode pagar e que você quer pagar a dívida. É isso. Nossa. Que mostrar que a situação está fora do controle, que você quer pagar a sua dívida, mas não consegue, para você conseguir uma boa renegociação com o banco. Tá bom? Então, quando a gente começa a escolher contas a pagar, é que você já está na beira do endividamento. Se já não está endividado. Tá? Então, vamos lá. Achar que mais dinheiro é a solução. Eu pergunto para você o seguinte. Me responde aí. Você acha que ganhar mais vai resolver essa situação? Responde. Responde aí. Sim, eu acho, professor. Não, eu não acho. Consegue responder essa simples pergunta? Você acha que mais dinheiro é a solução? Mais dinheiro vai resolver o seu problema? Sim ou não? Gleice, com certeza? Tem certeza disso, Gleice? Alguém mais? Responde aí para mim. Eu não acho. É isso aí, Wilson. Alguém mais? Ô, gente, você ficar com vergonha não, eu não estou vendo ninguém está vendo. E tem gente aqui do Brasil todo. Entendeu? Você não vai cruzar com ninguém aqui. Então vamos responder aí, ó. Manda ver. Sim. Sim. Então vamos lá, vou responder agora. Senão a gente fica aqui, né? Olha lá. De nada adianta ter mais dinheiro se não souber utilizá-lo. Gente, presta atenção no que eu vou dizer agora. Se você não sabe administrar o pouco, não saberá administrar o muito. O caminho é aprender como utilizá-lo. Você vai pagar as suas contas, Gleice, mas você não vai aprender a trabalhar com dinheiro. Presta atenção. Eu devo 10 mil. Presta atenção no que eu vou te falar aqui. Você trabalha hoje, vamos dizer que a maioria aqui é aposentado, recebe aposentadoria, a gente sabe que em agosto vem um pedaço da aposentadoria, depois lá em dezembro, novembro vem outro. Você sabe o que acontece com a maioria das pessoas? Em agosto, setembro, já começa a gastar o 13º que vem lá na frente. Estou certo ou estou errado? Isso quer dizer o seguinte, que não adianta mais dinheiro. O dinheiro vai te tirar do sufoco, mas você vai acabar entrando naquele ciclo. De novo, porque você não aprendeu a mexer em dinheiro. Você continuou sem fazer seu orçamento. Você continuou ignorando renda extra. Você continuou ignorando reserva de emergência.
Você não tem nenhum objetivo a curto e médio e longo prazo. Ei, gente, eu digo assim, eu falava isso para meus alunos. Ô meu amigo, você tem objetivo? Não, então morre. Gente, sem ter objetivo a gente não chega em lugar nenhum. Eu estou entendendo que todos vocês que estão aqui têm um objetivo, pelo menos hoje. Sair da dívida. É aí. Esse é o seu primeiro objetivo. Se eu falar para você, liste seus objetivos. Seu primeiro objetivo é sair das dívidas. É pagar suas dívidas. Só que você não pode ficar só com esse objetivo. Porque a hora que você pagar suas dívidas, você não tem outro objetivo e você vai gastar dinheiro com o que não é necessário. Certo? Cristiano, você deve 35 mil e ganha 4 mil. Sorte sua. Sorte sua. Tem gente que ganha 15 e deve 100, 150. Entendeu? É relativo. Por isso que eu falo para você, o problema é individual. Cada um tem o seu. São casos diferentes. Ok? Então, achar que o dinheiro é solução, ele não vai ser solução. Tá? Vai por mim. Vou te dar um outro exemplo. Você tem um cheque especial de 5 mil para pagar. Você vai no banco, pega um empréstimo, arrumou dinheiro, pagou 5 mil. Você resolveu o problema? Resolveu o problema momentaneamente. Porque você, eu te garanto, você não aprendeu a mexer com dinheiro. No mês seguinte, ou mais tardar no próximo, você vai estar endividado de novo. Eu estou certo ou estou errado no que eu estou falando? Se eu estiver errado, discorda. Ninguém é obrigado a concordar. Certo? Mas eu vivi essa experiência. Eu vejo que muita gente... Ô, Joãozinho, você vai receber uma promoção de 10 mil. Você vai ter 10 mil a mais no seu salário. O cara começa a gastar hoje esses 10 mil que vai receber no mês que vem. Por quê? Porque ele não aprendeu a mexer com dinheiro. Ao invés de ele se preocupar em fazer a reserva de emergência, entendeu? Guardar o dinheiro, porque o maior problema é não ter reserva de emergência. Calma, eu vou chegar lá. Você sabe qual é um outro problema? Isso aí, ó. Não saber dizer não. É o filho que pede uma bicicleta e você compra. É o seu amigo que gosta de uma balada. Imagine, você é casado, você e sua esposa, ou você e seu esposo, e você tem um amigo que não está na situação que você está endividado. Ele gosta, vocês são muitos amigos e vocês sempre saem juntos. Ele sempre sai para jantar, para dançar, que eu acho isso maravilhoso, eu gosto de fazer isso com a minha esposa. Sai para dançar, né? Aí ela estiver ouvindo e fala, mas faz tempo que a gente não sai para dançar. Mas a gente sai para jantar, né? E aí o que acontece? Ele te convida e você não sabe falar não. Você fala sim. Todo sim que você fala toda semana é 400, 500 reais. O filho pediu presente no Dia das Crianças que custa 500 reais. Você foi e comprou. Você precisa aprender a falar não. Tem coisas que não dá para falar não, mas a gente tem que aprender. A gente não pode acompanhar a cabeça dos outros. Se eu não posso comprar um presente para o meu filho de 500, que eu compre um de 50 e explique para ele. Você vai estar ensinando o seu filho a trabalhar com dinheiro, a dar valor ao dinheiro. Mostrar para ele que você não tem naquele momento. Quem sabe lá no aniversário ou lá no Natal você dê aquele presente para ele, porque você vai juntar dinheiro para lá. Tá bom? Sabe por quê que é prejudicial isso? Você tem que fazer as coisas dentro do seu orçamento. Mas, como você não faz orçamento, como que você vai saber se você pode ou não pode gastar 500 reais para quarta, na sexta-feira? Estou mentindo? Olha o orçamento de novo. Crucial para quem quer sair das dívidas. Beleza? Oswaldo, por que está errado, hein?
Errado? Esse cara tá louco. Tudo isso que ele falou é mentira. Ah, é? Então vem cá. Vem cá. Sabe por que tá errado? Por que você está focado nas dívidas? Eu vou te falar uma coisa. A dívida é o quê? É o seu problema ou é a causa? Hã? A dívida é o problema ou é a causa? Bota no chat. A dívida é problema ou é causa? Bota no chat. Bota no chat. A gente já está terminando, bota no chat. É problema ou é causa? Dívida, Oswaldo, é problema ou é causa? Causa ou problema? Gleice, Wilson, Eliane. Causa. Cara, a dívida é a causa do seu problema lá atrás. Se você não sabe trabalhar com o seu problema, trabalhar com os maus hábitos seus, certo? Você está lascado. Presta atenção. Quando você vai ao médico e fala assim pro médico, doutor, aqui, eu tô com uma febre, não sei o que, lá, ele vai lá, vai te dar um remédio, para quê? Para aliviar a sua febre. Mas ele vai te perguntar qual é o seu problema. Primeiro, ele vai perguntar o que você sente. Você vai falar, eu sinto dor de garganta, eu sinto febre, certo? Aí ele vai falar assim para você, tá, vamos ver aqui, vai fazer os exames, falar, sua febre é derivada da sua garganta. Então, o seu problema é a garganta. É a dor de garganta. É o problema que você tem na garganta. A febre é a causa do seu problema. A dívida é a causa do seu problema. Você precisa identificar qual é o seu problema. Porque o médico ele vai te dar uma dipirona para abaixar a sua febre, não para resolver seu problema. A hora que ele detectar qual é o seu problema, que é a dor de garganta, ele vai te dar um antibiótico para eliminar o problema. Então, preste atenção. Tudo isso que eu falei está errado porque você está focado na sua dívida, em pagar simplesmente a sua dívida. Mas o que você precisa é identificar o seu erro e trabalhar, dar o remedinho certo para acabar com aquele erro. Não é verdade? Parabéns, todo mundo colocou aí, causa do problema. É isso aí mesmo. É a causa. A dívida é a causa. É a causa. Então você tem um problema lá atrás. A gente não sabe qual é o problema, mas eu vou te mostrar alguns desses problemas que eu chamo de motivos. Olha lá. Você sabe o que causou as suas dívidas? Vocês disseram para mim, eu vi lá no grupo, um monte de gente tenho dívida. Quais são os motivos que te levaram para aquela dívida? Você já pensou nisso? Será que não é porque você gasta demais no delivery? Mas calma, vamos ver alguns motivos aqui e ver se você se enquadra em algum. Já pensou nisso? Putz, nunca passou pela minha cabeça de saber o que causou isso. Mas vamos lá. Por que é importante conhecer os erros, hein? Eu falei de erros. Aqui vou passar rápido. Porque é importante você conhecer seus erros, porque você vai evitar repetir esses erros no futuro. Você vai permitir traçar estratégias mais eficientes. Você vai ajudar a recuperar a confiança. Sabe o que eu acho que a maioria de vocês estão pensando? Eu sou uma ameba, né? Olha onde eu me meti, Não, você não... Quando você for ver, você vai falar assim, sabe por que eu estou nessa situação? Não é porque eu sou ruim de conta, não é porque eu não tenho controle, não é porque eu sou isso, é porque eu sou aquilo, é porque eu tive um problema de saúde lá atrás,
ou porque eu levei um golpe lá atrás e fiquei nessa situação. E aí você acaba recuperando sua confiança. Gente, se a gente não tiver confiança na gente, a gente vai ter confiança em quem? Quando você sabe o seu erro, você impede que troque uma dívida por outra dívida. Isso é uma desgrama. Mostra que sair das dívidas vai além de pagar boletos. Sair da dívida não é só você quitar sua dívida e você achar assim, opa, tô livre. De novo, você pode voltar naquele ciclo porque você não sabe administrar dinheiro. É isso que você precisa aprender. É isso que eu ensinei para a Elaine, né? Lá no e-book. Que ela disse, ela mesma começou e não continuou. Certo? Ignorar seus erros financeiros hoje é garantir problemas maiores amanhã. É isso. Meu carro quebrou, eu não tinha dinheiro, fui para o cartão de crédito. Rodou. Paguei o cartão de crédito. Aqui outro mês, o carro quebrou de novo, vou para o cartão de crédito. Fico endividado de novo. E por que isso? Porque você não tem reserva de emergência, filho. Esses caras só vivem falando em reserva de emergência. É fácil falar para quem tem casa onde morar, que nem o rapaz colocou aí. É fácil você falar, não sei se foi isso. É fácil falar para quem tá do outro lado. Mas se eu não falar isso para você, eu vou falar para quem? Se você não ouvir isso, você vai ouvir de quem? Você quer que eu fale para você que você está acertando tudo? Não vou falar isso para você. Não sou mentiroso. E óbvio que você está numa situação pior que a minha. É óbvio. Só que eu tenho um diferencial. Eu já passei por isso e fiz das tripas corações para chegar aqui onde eu estou hoje. Te garanto que uma pessoa que está endividada vai ser difícil chegar aqui e falar tudo isso para você, porque ela não sabe, infelizmente. Eu sei, porque eu estudei e porque eu também vivi. Se eu não tivesse vivido, talvez eu não sabia, eu não estaria pronto para te mostrar, certo? Então, é isso. Os seus erros financeiros de hoje vai garantir muitos maiores problemas lá na frente. Vamos embora. Olha os motivos. Vê se você se enquadra em algum desses. Gastar mais do que ganha. Pô, tem cara que ganha 5 e quer gastar 8. Usar cartão como extensão de ganhos. O cara ganha, presta atenção no que eu vou falar. O cara ganha R$2.000 e tem um cartão com limite de 5. Pô, meu, pelo amor de Deus. Então, eu vi, até postei na minha rede, o Gustavo Lima, falando, se eu tenho um salário de 5 e tenho um cheque especial de 5, então eu posso gastar 10. Caramba, 5 não é seu, filho. O que você está gastando com cartão de crédito não é seu, e se você não pagar, você vai ter que pagar juros e correção monetária. O cartão de crédito não pode ser extensão dos seus ganhos. O limite do cartão de crédito e de cheque especial não é seu. Pronto. Talvez você já tenha incorrido em um desses dois erros. Ignorar o planejamento financeiro. Não fazer planejamento. Não fazer o seu orçamento, que é a mesma coisa. É planejar o ano, orçar para o ano. É aquilo que eu vou gastar. Previsionar, fazer uma previsão. Não se preocupar com o futuro. Não se preocupar com o imprevisto. Não se preocupar com a sua aposentadoria. Imprevistos. Você pode ficar doente e não poder trabalhar. Quem é autônomo sabe disso. Quem tem um salão de cabeleireiro sabe disso. Caiu, quebrou a perna, não pode fazer cabelo. O que faz? Você tem reserva de emergência? Não tem. Tem muita gente que acha assim, quem está endividado. Essa reserva de emergência é uma balela. Não é. Fazer renda extra é hiper difícil, Oswaldo. Eu vou te provar que não é. Adorar uma compra parcelada. Você já foi na Casas Bahia e comprou o negócio lá por R$300 em 10 vezes de 30? No outro dia você foi na Marabras e comprou um outro
produto de 500 por 10 vezes 50. 50 mais 30 já são 80. Gente, quando você faz parcela, aquela parcela, ela vai... E se você não tem planejamento, você não vai ver isso nunca. Aquelas parcelas que você fez vai comprometer o seu orçamento por 10, 12, 24 meses. Gente. É insano. Você vai ter aquela dívida para pagar por 2 anos, por 10 meses. Pare de adorar compra parcelada. Vai por mim. Usar cartão de crédito sem planejamento, sem limite. Lembra que eu falei que você ganhava 5 e o cara te dava um limite do cartão de 10? Você vai falar, eu tenho um cartão de 10, mas eu só vou gastar 1.000 que é o que eu consigo pagar no mês. Pronto, tá aí. Limite do seu cartão. Liga no banco e manda o banco rebaixar. Se você tiver um banco supimpa, o banco dentro do aplicativo mesmo, lá no app, você vai lá e baixa o seu limite. Pede para o banco baixar o seu limite. Ou então baixa você, monte uma planilha como eu tenho, a planilha, eu falo, só vou gastar 2.000. E vou comprando e vou vendo. Tá chegando os 2.000. Queda de renda mensal. Queda de renda mensal. Para quem é autônomo sabe disso. Para quem tem um salão de cabeleireiro sabe disso. Às vezes, cai a venda. Mas o que eu tinha que ter feito? Eu tinha que ter feito meu pé de meia. Eu tinha que ter feito a minha reserva de meia. Ah, mas não deu. É acidente de percurso. Só que você tem que estar preparado para isso. Certo? Então, esses são alguns dos motivos. Gastar mais do que ganha, usar o cartão como extensão de ganhos, ignorar planejamento financeiro, não pode ignorar. Não se preocupar com o futuro, tem que se preocupar sim com o seu futuro. Você tem que se preocupar com o dia de amanhã, você não sabe o que vai ser amanhã. Adorar uma compra parcelada, sempre ficar comprando parcelado, isso vai comprometer todo o seu orçamento por vários e vários meses. Usar o cartão sem planejamento, estabeleça um limite para você gastar mensalmente no seu cartão. E queda de renda. Outra coisa. Ficar desempregado. Fiquei desempregado. E agora? O que fazer? Eu sou aposentado. Eu caí e quebrei o braço em agosto de 2022. Então eu trabalhava numa faculdade, caí e quebrei o braço. 15 dias de caixa. Beleza. Só que eu fiquei 30 dias em casa. Se eu não tivesse uma reserva de emergência, eu não tinha salário. Porque como eu sou aposentado por tempo de serviço, eu não tenho direito à aposentadoria por doença. Certo? Estava lascado. Fechou? Vamos lá. Erro, erro e erro. Todo mundo comete erros. O que te prende a esse erro? É a falta de ação. Todos nós temos erros. Todos esses erros que eu falei aí, algum desses você já cometeu. O seu maior problema é ficar na inércia, ficar quietinho aí e não fazer nada. Precisa o quê? Tomar uma ação para tentar resolver esses erros, para tentar fazer com que você consiga pagar suas dívidas e não caia nelas novamente. Certo? Vocês que ficaram comigo, beleza? Eu vou colocar um link aqui, como eu havia prometido. Espera aí, não fuja daí, né? Espera aí. Esse link que eu vou colocar agora, aí, vai entrar na nuvem e você vai pegar o seu e-book, né, sobre negociação de dívidas. Amanhã eu vou dar um checklist de negociação de dívidas e vou dar alguma coisinha mais sobre finanças. Mas calma aí, não acabou não. Só pus aqui para eu, né? Tá acabando. Tá acabando e eu quero saber se você é bom mesmo. Se você está disposto a sair das dívidas. Agora é com você. Olha o que eu quero. Tire as suas dúvidas. Vai. Aproveita. Faça a sua pergunta. Tem dúvida? Lembra que eu falei lá, não saia com dúvida? Vamos aí. Pode fazer a sua. Vou repetir.
Você clicando nesse link, você vai obter o e-book, certo? De negociação de dívidas. Amanhã tem mais dívida. Amanhã tem mais dívida, não. Amanhã tem mais bônus. Ninguém vai escrever nada? Ninguém tem pergunta para fazer? Então escreve não aí para mim. O que você quer? Elson. O que você deseja, Elson? Fala aí pro tio. Vanderberto, fala para mim o que você quer, meu filho. E aí, ninguém tem dúvida? Então escreve não aí para mim que eu vou para frente, ué. Oxi, eu sou doido, mas não sou tanto não. Tenho não, professor. Não tenho não, professor. Não tenho não. Amanhã vocês vão ter um monte de dúvida. Vocês vão ver. Não. Elaine. Tô de olho em você, Elaine. Mas olha o link aí, ó. Meu Jesus. Olha o link. Ana, eu sei que você quer resolver. Ô Cleusa, olha o link aí. Eu sei que você quer resolver as suas finanças, né? Eu tenho certeza que tem mais de 70 milhões de brasileiros querendo resolver as suas finanças. E para resolver as finanças tem que ser um processo. Você viu que não adianta você pagar boleto, não adianta você pagar dívida e depois retornar isso, né? Então, você tem que tomar algumas providências, certo? E é isso. Fechou? Então ficou bem esclarecido. Vamos lá, que eu vou te mostrar agora. Amanhã. O que nós vamos ver amanhã? Né? Olha lá. Amanhã é como organizar o plano de ação e sair do sufoco. Nós vamos falar sobre o diagnóstico. Eu vou te ensinar a fazer o seu diagnóstico. Eu vou falar com você sobre os hábitos, os bons hábitos financeiros, os maus hábitos financeiros. Eu vou falar com você como você vai fazer o seu orçamento financeiro. Eu vou falar com você sobre a importância da renda extra, de ter objetivos financeiros a curto, médio e longo prazo, de ter reserva de emergência e de saber fazer uma boa negociação. Então, como eu disse lá no meu post, dentro do grupo, amanhã é a aula principal. Amanhã você não pode perder. Certo? Amanhã Wilson, amanhã você vem, não vem? Pelo amor de Deus, não vai me deixar sozinho aqui. Vocês não vão me deixar sozinho aqui, pelo amor de Deus. Certo? Então, gente, amanhã é a aula principal. Amanhã eu vou dar as dicas para vocês. Tá? Óbvio que uma aula de 1h30 eu não consigo falar tudo. Certo? Mas a gente vai conversar. Eu vou dar um spoiler aqui para vocês que ficaram até o final. Você vai poder marcar uma reunião comigo gratuitamente. Eu não vou te cobrar nada por isso. Se você tiver dúvida do que eu estiver falando, se você estiver desconfiado que eu sou um mau caráter, que o que eu estou falando eu não vou cumprir, você vai ter oportunidade, eu vou abrir uma agenda para você, vou colocar uma agenda lá, você vai poder marcar uma reunião comigo. Na sexta, na segunda ou na terça. Você vai decidir o dia. Certo? Então, se você quer me aumentar e virar o jogo, eu te aconselho, né? Segue amanhã. Amanhã eu vou te falar sobre esse método.
Lembra que eu comecei a falar da minha vida? Amanhã eu vou te contar como eu cheguei nesse método. Qual o método que eu usei? Vou te explicar tintim por tintim. Tá? Eu repito. O meu propósito é ajudar as pessoas. Não é explorar ninguém. Tá? Então, conto com vocês amanhã, certo? E é uma coisa assim, você coloque lá no grupo o que você achou da aula. Coloque no grupo para que as outras pessoas que estão lá, são 300 pessoas, para que elas se animem a assistir. Tem gente que quer sair das dívidas, mas não consegue participar dessas aulas. Uma outra coisa, eu não ia gravar essa aula, certo? Mas teve uns 2, 3 que me chamaram no particular e pediram para colocar gravada porque não podia assistir. Eu entendo isso, né? Eu vou deixar a aula gravada, vou pôr a aula amanhã lá no YouTube, vou colocar um link lá no grupo para quem não assistiu, assistir. Certo? Eu vou repetir. Se você quer sair das dívidas, amanhã é a aula-chave. É onde eu vou explicar tintim por tintim. Aula de 1h30, se estourar vai ser 2 horas, mas eu acho que não estoura. É amanhã. Eu e você e eu. Fechado? Escreve aí, fechado. Estarei aí amanhã, professor. Vamos lá. Quero ver todo mundo escrevendo aí. 14 já lá, vamos lá. Escreve para mim. E outra coisa, hein? Se quiser convidar alguém para participar, pode chamar. Bota lá no grupo. Entendeu? Chama. Bota no grupo para participar com a aula desse cara. Entendeu? Ele é meio doidinho, mas ele fala as coisas esperta, né? Beleza? Elaine, muito obrigado pelo seu depoimento aí sobre o meu material. Vocês vão ver o material de negociação de dívidas. Eu não sou professor de ficar escrevendo muito, não. Eu gosto de fazer as coisas rápidas para que a coisa aconteça. E é isso que eu sempre fiz e é isso que eu vou fazer. Tá bom? Wilson, um abraço. Elaine, um abraço. Fechado, até amanhã. Ó, um beijo para vocês, um forte abraço e olha, uma boa noite, tá bom? E ó, que Deus acompanhe vocês e que juntos, não só eu e você e todos nós aqui que estamos nesse grupo, possamos caminhar na direção da prosperidade. É isso que eu quero, é isso que você quer. E é isso que nós vamos conseguir. Tá bom? Beijo, abraço, até amanhã.